Olá, está no ar o Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação do Arroio Dilúvio. Quais as alternativas para mudar essa realidade? Como está o andamento do projeto elaborado de forma conjunta entre universidades e o poder público? O que dizem as autoridades? A opinião dos professores envolvidos? Como o tema repercute na Câmara de Vereadores? E ainda, o dia a dia de quem mora às margens aqui do Arroio Dilúvio. O Com a Câmara na Cidade está no ar. Fique conosco. A bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio tem aproximadamente 80 quilômetros quadrados. São cerca de 450 mil habitantes na região entre Viamão e Porto Alegre. Marissandra é um desses moradores. Ela reside no bairro Santana desde que nasceu. Conta que muita coisa mudou por ali nos últimos anos. Transformações que incluem uma relação não muito boa com um vizinho bem próximo. Ele está bem precário, assim, a situação de limpeza, moradores, né, de rua, que usuários de crack, drogas, está bem complicado mesmo, insegurança mesmo, né? E a questão da estética aqui, que antigamente era bem limpo, tu via que era cuidado, né? O local atualmente tá largado realmente, né? Quando chove, alaga, sobe muito isso aqui, levanta um odor muito forte, muito sujo. Às vezes tu vê até móveis boiando aqui dentro. E fora a junção de pessoas embaixo dos viadutos, que facilita de noite tu parar com o carro numa esquina, os caras subir para te assaltar. Então fica meio perigoso. Tive que ser mais cuidado isso aqui, agora botaram a ciclovia, ficou melhor. Ficou legal de dia, mas de noite está totalmente inseguro aqui. Eles tinham que pegar e fazer um projeto que melhorasse o nosso arroio. Ele está muito sujo, é fétido, tem pessoas que usam drogas ali embaixo, né? É muito perigoso, de noite não dá para andar. O projeto existe e a inspiração veio do outro lado do mundo. No centro de Seul, um arroio em condições semelhantes aqui a do dilúvio teve as águas despoluídas. O local foi revitalizado e se tornou um espaço de convivência com áreas de lazer e cultura. Em 2011, uma comitiva formada por integrantes do governo do estado e professores de universidades gaúchas pôde conferir de perto essa experiência durante visita à Coreia do Sul. Foi o ponto de partida para a elaboração de uma proposta envolvendo PUC, URGS e as prefeituras de Porto Alegre e Viamão. Houve então uma mobilização bem grande naquele ano mesmo, de 2011. Nós preparamos um documento que foi finalizado em dezembro e entregue à sociedade lá no Parque Natural Municipal Saint-Hilaire, que nós chamamos de marco conceitual. Então foi, junto com isso, também assinado um termo de cooperação entre as prefeituras de Porto Alegre e Viamão. E ali sim parecia um momento bastante positivo de mobilização, que foi seguido então de um ano de intenso trabalho. Ao final daquele ano, então, de 2012, foi entregue um documento que nós nominamos como Plano de Ação, que tem ali então toda o desenho, vamos dizer assim, do que nós achamos que seria fundamental executarmos num prazo curto para que pudéssemos então passar adiante para os planos básico e executivo em si, para que pudesse então ser levado a cabo este sonho de todo porto-alegrense. Esse plano, um plano de ações, previa, a partir do final de 2012, eu estou falando então do início do ano de 2013, um detalhamento disso a nível de atividades, se materializando em um projeto básico e depois num projeto executivo que nunca ocorreu. No momento atual, até por, digamos, pressão da mídia, da imprensa, né, tenta se resgatar, mas muito mais a nível de participação de reuniões. Infelizmente, enquanto isso, o rio, o Arroio Dilúvio aqui é a prova viva, ou melhor, a prova morta do descaso dessa situação. A materialização de boas intenções se dá sempre pela alocação de dinheiro no orçamento para efetivar. Mas independente disso, eu acho que no momento atual é um momento até delicado, já que no ano que vem é um ano político, né? Teremos as eleições municipais e, sinceramente, a gente não vê mais clima para incluir isso na agenda, a não ser a nível de promessas. Inicialmente, o processo de revitalização do Arroio Dilúvio estava sendo conduzido pela pasta do Meio Ambiente. Mas devido à complexidade do problema, o projeto atualmente está sob os cuidados da Secretaria de Governança.
Quando a Secretaria da Governança, a pedido da Secretaria do Meio Ambiente, do prefeito, começou a coordenar o projeto, isso muito recentemente, nós começamos a conversar com os nossos parceiros da Universidade Federal e da PUC, no sentido de nós começarmos a incluir outros atores no processo, de tal maneira que a gente começasse a pensar alternativas para não ficarmos completamente paralisados diante da falta de recursos. E nesse momento que está vivendo a Prefeitura, o Estado, o país, é muito difícil levantar recursos para projetos novos quando nós estamos ainda com dificuldade de financiar os projetos existentes. Então começamos essa interlocução, propusemos às universidades uma articulação inclusive com um outro GT que existe já, do qual fazem parte muitas secretarias da Prefeitura, chamado Arroios da Cidade. E nós sugerimos que começasse a se pensar uma integração, porque a revitalização do dilúvio ela tem que ser feita no contexto da revitalização dos demais arroios da cidade, que estão todos totalmente interligados. Não adianta nós revitalizarmos o dilúvio e deixarmos os outros arroios que são efluentes do dilúvio estarem despejando sujeira no dilúvio, quer dizer, não vamos nunca resolver o problema. E os professores compreendem isso muito melhor do que nós, inclusive nos ajudaram a pensar na ideia de uma revitalização das diferentes bacias dos arroios da cidade para pensar de uma maneira integrada, sistêmica. E diante disso, eu propus inclusive que se incluísse esse projeto no projeto de resiliência da cidade, que nós estamos hoje viabilizando em parceria com a Fundação Rockefeller, para termos novos parceiros que pudessem nos ajudar. O que previa esse projeto? Ele ainda estava num plano de ações, mas qual era a ideia de revitalizar? O que se prevê para esse espaço? Sempre no momento que, em 2011, 2012, quando isso tomou uma proporção da cidade, né, saiu em toda a imprensa projetos de urbanização do dilúvio pintando o embelezamento do dilúvio, tornando esse um ambiente propício às pessoas andarem de bicicleta, já que motiva tanto, mas também a cidade de Porto Alegre aproveitar isso enquanto espaço urbano. Eu lembro que esse projeto urbanístico, na verdade, é a cereja no topo do bolo, já que a foto ou a idealização que saía no jornal não tinha cheiro. Então hoje a gente observa aqui, vocês já devem ter filmado, ou qualquer cidadão de Porto Alegre observa, que o dilúvio nada mais é, infelizmente, do que um tubo de queda de esgoto, vindo lixo, sedimento e esgoto in natura. Então o primeiro problema a ser resolvido é sim o problema do esgoto. Problema esse que desde a década de 70 vem sendo tratado de forma consistente em Porto Alegre. Tratando o esgoto, que é um problema de engenharia, e se a gente puxa mais um pouco essa corda, a gente vai nas nascentes aqui do dilúvio e tem muita gente morando e habitando em situação irregular ou ilegal. Então, antes até de tratar o esgoto, a gente define esse projeto como sendo um projeto de ordenamento territorial. Veja, o dilúvio que está acontecendo aqui, que está dentro do canal, na verdade ele integraliza, somatiza, agrega a bacia. Então é um projeto de reforma urbana. Então significa organizar vilas, áreas irregulares ou ilegais, dar um ordenamento territorial a todo espaço. É um projeto, eu diria, até de cidadania. Nós não temos nenhum cálculo ainda de valoração, né, do que nós vamos dizer, não temos conseguido aqui de manter em termos de saúde, biodiversidade, qualidade ambiental, mas sim nós podemos valorar o quanto nós poderíamos ganhar, né, nessa região toda se nós tivéssemos uma qualidade boa, quanto teríamos de valorização aqui, por exemplo, de todo o setor de serviços, de transportes, de lazer, as condições então imobiliárias, certamente comércio, tudo isso poderia ser muito valorizado se aqui fosse uma área aprazível. Houve um início de um processo que nós vamos ter que aprofundar, mas a nossa ideia é articular essas várias iniciativas que têm que ver com o mesmo assunto, que é a revitalização dos arroios, o enfrentamento das áreas de risco, porque há muitas famílias que moram na beira desses arroios, muitas famílias que moram em áreas, inclusive, que a qualquer precipitação pluviométrica um pouco mais forte acabam
sendo prejudicadas não só nas suas propriedades, nos seus equipamentos domésticos, também nas suas próprias vidas que são ameaçadas, né? E então estamos nesse caminho, estamos recém iniciando essa integração. E eu espero que a gente possa evoluir nessa integração dos diferentes esforços, porque aí teremos mais condições de enfrentar esta situação extremamente complexa que é a revitalização do dilúvio no contexto da revitalização dos arroios da cidade, que são cerca de 27. A revitalização do arroio dilúvio também mobiliza os vereadores. Esse foi um tema que foi pautado na Comissão de Saúde no início do ano e é um tema que também ele é recorrente e pode ser discutido na Comissão de Urbanismo, Transportes e Habitação. E eu falo agora com o presidente da comissão, o vereador Engenheiro Comaceto. Vereador, a questão do arroio dilúvio é uma questão que preocupa e como é que a Câmara pode trabalhar nesse sentido, daqui a pouco pressionar por uma solução um pouco mais rápida? O arroio dilúvio não é um arroio isolado. Hoje, as cidades brasileiras vivem a crise das águas. Nós aqui ainda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, temos uma grande quantidade de água e não as valorizamos como deveríamos valorizá-las. Bem, Porto Alegre tem um programa que é o socioambiental, que foi concebido há 15 anos atrás e que até hoje não conseguiu a sua conclusão. São 850 milhões de investimento para despoluir as águas do arroio do Lago do Guaíba. Bom, e nós temos em Porto Alegre as bacias hidrográficas, que além do arroio dilúvio, tem o arroio Guabiroba, o arroio Capivara, o arroio do Salso, o arroio Lami, entre outros, o arroio Feijó, o Passo da Areia, que precisam a sua despoluição, porque eles recebem ainda uma carga muito grande de esgotos não tratados, ou de esgoto após as fossas, que é o chamado esgoto misto. Bom, e o socioambiental, que deveria já ter atacado esta agenda, ainda não resolveu. Nós estamos aqui não só cobrando a aplicação desses recursos, mas que as despoluições das águas sejam efetivamente feitas. E aqui tem um outro problema. Porto Alegre tem 750 vilas irregulares e estas vilas irregulares, na sua grande maioria, não é feita a coleta dos esgotos e não é encaminhado esta coleta para o tratamento. Portanto, tem uma agenda que a Prefeitura ainda não respondeu e que deve responder. A revitalização do arroio dilúvio ela foi pauta aqui na Câmara de Vereadores no início do ano na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O vereador Dr. Thiago Duarte é integrante da COSMAN. Vereador, como é que o senhor está acompanhando essa questão da despoluição, revitalização do arroio dilúvio? Como é que foi essa reunião na COSMAN? E como é que a Câmara de Vereadores pode se posicionar em termos de tentar agilizar um pouco mais esse projeto? Eu acho que o que a gente observa pela cidade é que, à medida em que nós consigamos recuperar o arroio dilúvio, certamente nós vamos melhorar muito a qualidade de vida na cidade, né? O arroio dilúvio ele é emblemático para a cidade de Porto Alegre. E, sem dúvida nenhuma, precisa de ações importantes nesse sentido, que vão desde uma educação ambiental, apontando para um mundo mais sustentável, a partir de esclarecimento da população, a partir da colaboração e da contribuição dos munícipes de Porto Alegre, que isso é muito importante. A gente observa, não só no arroio dilúvio, mas em outros arroios, que muitas vezes as pessoas têm ideia de que isso não é de ninguém e, portanto, pode ser utilizado, pode ser depositados lá pneus, sofás e outras coisas. Então a população tem que fazer essa minha culpa também. Então vai desde essa ação da população até ações governamentais. E muitas vezes, a nível de do governo municipal, a gente observa que o governo tenta fazer o ótimo e esquece do bom. Secretário, para tirar esse projeto do papel, iniciar o trabalho, a gente fala de quanto, estimando em recursos, e quais as alternativas para se buscar esses recursos? Perfeito. O que nós precisamos hoje é fazer o projeto básico. Nós temos até agora uma definição conceitual, um plano de ação, mas ele exige agora a transformação de tudo isso num projeto básico. A estimativa que nos foi feita pela universidade é que nós precisamos de cerca de 2 milhões de reais para a elaboração do projeto básico. Mas a partir do projeto básico, aí nós temos que pensar no projeto executivo para a realização das obras necessárias.
E aí nós estamos falando de algo que vai aí de, uns falam em 600 milhões de reais, nós chegamos até 1 bilhão de reais. Então é uma iniciativa de grande fôlego, com um enorme investimento. Para vocês terem uma ideia, todo o projeto PISA, o Programa Integrado Socioambiental, que viabilizou o tratamento do esgoto que nós jogávamos no Guaíba, em Natura, é um projeto de 600 milhões de reais. Então esse projeto é um projeto igual ou maior do que esse. O projeto PISA levou cerca de 15 anos para ser viabilizado. O do Arroio de Dilúvio está recém aí nos primeiros 2, 3 anos que nós estamos trabalhando nele. Então temos que ter uma visão mais estratégica, de longo prazo, para chegar no momento em que nós tenhamos, criando o projeto, poder viabilizar os recursos. Eu acho que o que falta às vezes é criatividade e boa vontade política, né? Às vezes não se pode fazer o todo desses projetos, mas certamente existem diversas linhas de financiamento, inclusive a Fundo Perdido, que podem contribuir para um projeto sério de revitalização e que se paute pela sustentabilidade. Então, eu acho que realmente falta vontade política e, sem dúvida nenhuma, a ideia de que precisa se iniciar por algum momento. Talvez não seja o ideal, mas precisa se iniciar de alguma forma. Tem a Lei Nacional do Saneamento, que já foi definida. E o município de Porto Alegre precisa apresentar, até o dia 31 de dezembro de 2015, o plano municipal, o plano diretor de saneamento ambiental, que trata a questão do fornecimento de água para 100% da cidade, que tem que tratar dos esgotos, do recolhimento e tratamento dos esgotos da cidade, e que tem que tratar dos resíduos orgânicos e dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo. Nós já aprovamos aqui em Porto Alegre o Código Municipal de Limpeza Urbana, mas os focos de lixo na cidade não diminuíram, como foi preconizado lá quando aprovamos o plano diretor plano diretor do lixo da cidade. Bem, nós esperamos que o recolhimento do lixo, e que é uma das grandes fontes poluidoras dos nossos arroios, das nossas águas, é o lixo. Nós temos em Porto Alegre mais de 200 focos de lixos que permanecem distribuídos e são jogados onde? Principalmente nas nascentes, nos leitos dos arroios. Enquanto não sai do papel esse projeto, que tem a parceria das universidades e o poder público, um trabalho que é realizado mensalmente é a retirada de lixo do Arroio Dilúvio. E esse trabalho é realizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana, um trabalho mais efetivo que começou em 2013. Aqui comigo o diretor-geral do DMLU, André Carus. Diretor, como é que é feito esse trabalho? Qual o balanço que é feito até o momento? Bom, na verdade, o DMLU se soma a outras iniciativas de órgãos públicos municipais na ação de conservação do Arroio Dilúvio. Da mesma forma que o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, promove o processo de dragagem junto ao arroio, o DEMAI e a ISMAN, Secretaria do Meio Ambiente, fazem o controle ambiental da poluição e também da conservação do recurso hídrico ali existente. O DMLU é o responsável pela coleta e pela retirada daqueles resíduos que se acumulam na superfície do arroio e, invariavelmente, são ali acumulados em função do descarte irregular, né, daquelas pessoas que não observam que há um serviço permanente, né, para que se garanta o descarte adequado desses materiais, e acabam escolhendo o arroio como um desaguadouro de diversos tipos de materiais, né. Nós alteramos o formato do recolhimento desse material na superfície em 2013. Nesse primeiro ano, na primeira ação, foram 267 toneladas retiradas, é um número muito expressivo, até dos materiais mais inusitados, desde banheiras de hidromassagem, carcaças de automóveis, cerca de 700 pneus, né? De 2013 para 2014 já houve uma redução importante, baixamos para 200 toneladas coletadas nas ações periódicas de limpeza no dilúvio feitas pelo DMLU. E esperamos, né, que fruto desse trabalho, que ao mesmo tempo é de limpeza do arroio, mas também de ampliar, em busca, né, da ampliação da consciência das pessoas, nós tenhamos também uma redução importante de 2014 para 2015. Há mais de 25 anos eu observo todos os anos a temporada de retirada de lixo e dragagem de sedimento. Obviamente é um serviço que tem que ser feito, dado as condições que se encontram no arroio, pois se não for feito, quando chegar a temporada das chuvas,
o dilúvio, infelizmente, vai inundar as margens, no caso, a Avenida Ipiranga, uma artéria importante para a cidade. Isso tem que ser feito enquanto trabalho de engenharia, dada essa situação. Entretanto, se tem sedimento e lixo aqui no Arroio Dilúvio, é porque tem zonas produzindo esse sedimento e esse lixo. Nessa relação de causa e efeito, infelizmente essas ações atacam somente o efeito e não as causas. O senhor acredita que as pessoas estão um pouco mais conscientes, tendo em vista essa redução do que foi jogado de um ano para o outro, ou o senhor se sente meio que enxugando gelo ainda? Não, existe uma ampliação da consciência, mas ainda não suficiente para que a gente possa ter uma cidade mais limpa. Na verdade, muitos dos serviços que são executados pelo DMLU, como esse junto ao dilúvio, passa a impressão de que estamos enxugando gelo. Mas na medida em que nós temos uma redução de um ano para outro, isso é um dado importante, mas ainda muito alto. Na medida em que as pessoas formarem a consciência de que limpeza da cidade, de arroios, de praças, de parques, é compartilhamento de responsabilidades, o poder público de um lado e a sociedade de outro, eu tenho certeza que essa situação vai ser qualificada. Enquanto não sai do papel esse projeto elaborado com as universidades e as prefeituras, esse é o caminho, né? Esse é um projeto muito importante, né? Tem um suporte acadêmico, intelectual e também fundamental para que a gente possa reduzir o nível de poluição e devolver o Arroio Dilúvio à convivência com a cidadania, mas obviamente que o principal obstáculo é a ausência de recursos, né? É um sonho que ele está muito distante ainda, secretário? Há uma longa caminhada ainda? Olha, eu diria que hoje em dia falar num sonho distante é pensar não muito à frente, porque hoje em dia tudo é muito rápido, né? Então eu começo a pensar o seguinte: quem sabe é um sonho que a gente possa começar a pensar a sua realização quando Porto Alegre comemora os seus 250 anos de existência, que é em 2022. Eu trabalho com a ideia de que, quem sabe, em 2022 a gente possa já estar começando a realizar esse trabalho. Secretário, quando tem um projeto ou uma obra, enfim, que leva um determinado tempo, às vezes muito mais do que se espera, muito se fala em falta de vontade política. Há vontade política para esse projeto? Olha, tanto há vontade política que houve uma determinação do prefeito Fortunati, junto na época com o governador Tarso Genro, que se juntaram e deram origem a esse projeto inicial. O próprio prefeito Fortunati, recentemente, numa negociação com a Comissão Andina de Fomento, a CAF, propôs que se incluísse esse projeto básico de revitalização do dilúvio dentro do financiamento do projeto CAF que nós estamos tentando viabilizar. Nós não temos ainda uma resposta definitiva, mas estamos na negociação. Os próprios professores da universidade foram a Brasília tentar viabilizar recursos no governo federal e tiveram dificuldades nesse sentido algum tempo atrás. Então, nós estamos todos trabalhando e temos que juntar mais esforços a aprofundar esta relação da universidade com o governo. Eu acho que nós temos que trazer a iniciativa privada, as comunidades, porque interessa a toda a cidade a revitalização do dilúvio, de tal maneira que haja uma grande força e uma mobilização política, não só da prefeitura, mas da cidade inteira, para viabilizar esse financiamento e o início do projeto. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui. Convido você a visitar a nossa página no Facebook e conferir todas as informações da TV Câmara. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana.